Igreja, presente e futuro. Este é o tema da série de mensagens que estamos iniciando hoje e se estenderá por todo o mês de agosto. E inicio esta série de mensagens com algumas perguntas para a nossa reflexão. O que você faz com algo extremamente valioso, que tem enorme importância na sua vida, aquilo que tem um significado muito grande para você? O que você faz? Para aquilo que é valioso, importante e significativo, nós dedicamos o máximo de atenção, de cuidado e zelo. E isto é natural, significa o agir responsável para com tudo aquilo que para nós é extremamente valioso. Valioso, importante, significativo para nós pode ser um objeto, pode ser aquilo que nós conseguimos e conquistamos com muita dedicação, com muito esforço, a formação e a carreira profissional, por exemplo, né? Pode ser também um presente que nós ganhamos de uma pessoa que nós estimamos muito, que nós amamos, né? Aquele presente tem um valor maior do que o que ele vale em si, porque foi dado pela pessoa que nós amamos. Pode ser também que seja uma pessoa. Né? Hoje é o Dia dos Pais. E para quem teve ou tem o pai presente, o pai amoroso, companheiro, que sempre pensou e considerou a educação, a segurança, o bem-estar dos filhos e filhas, sem dúvida, consegue e deve reconhecer o seu valor, a sua importância, o quanto ele foi e é e continua sendo fundamental. Não existe pai perfeito, ninguém é perfeito. Mas se você teve ou tem um pai presente, responsável, que sempre procurou fazer o melhor para você, mesmo nas correções, você deve agradecer a Deus, deve agradecer a Ele também de forma concreta. Por isso, capriche no presente para o seu pai. No Dia das Mães, não precisa caprichar tanto, você pode até economizar um pouquinho, né? Mas no Dia dos Pais, não, capriche no presente, dê um presentão para ele. E eu não estou fazendo nenhum juízo em benefício próprio, né? Na verdade, dê muito mais que um presente e um abraço em seu pai, se assim você pode fazer. Deixe claro, por meio de palavras, a sua gratidão, o seu amor, o quanto ele foi e continua sendo importante para você. Se possível, tenha uma conversa a sós com ele. E fale, verbalize, abra o seu coração no sentido do quanto você é grato a Deus pela vida dele e o quanto você é grato a ele pelo que ele é, pelo que ele já fez e faz por você. Se você não tem mais o seu pai presente, mas reconhece a importância, o valor dele na sua vida, agradeça a Deus por isso. E dentre aquilo que é valioso, importante, significativo para nós, e por ser assim, cuidamos, preservamos, queremos bem, encontra-se a Igreja de Cristo. A igreja não pode estar ausente
da nossa lista daquilo que é importante, valioso e significativo para nós. Isto porque é nela e por meio dela que somos abençoados por Deus. É nela e por meio dela é que somos alimentados com o pão da vida. E diante da nossa sede de vida, nós nos tornamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. É nela, na igreja, que em meio às trevas da nossa existência, trevas da solidão, da maldade, da revolta, da falta de perspectiva, do desânimo, recebemos a luz do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nela, na igreja, aprendemos sobre a maravilhosa graça de Deus, que nos perdoa, que nos purifica de todos os nossos pecados, que nos recebe e nos restaura. Nela, na igreja, aprendemos e experimentamos o grande amor de Deus, que poderosamente transforma o nosso ser. Por meio dela, da igreja, vivemos a edificante e confortadora experiência da comunhão dos santos. Nela é que aprendemos sobre a intrepidez, a plena confiança, a ousadia para entrarmos nos santos dos santos, na presença plena de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, ou seja, liberdade, intimidade, ao nos aproximarmos de Deus de forma direta. Sempre é bom deixar claro que, antes de tudo, em primeiro lugar, igreja somos nós. Igreja é a reunião, o encontro, o ajuntamento das pessoas chamadas e convocadas por Deus para participarem da sua assembleia e viverem como povo de Deus no mundo. Se são as pessoas reunidas, igreja não é o prédio, a construção, o endereço, este belíssimo templo mesmo, que herdamos, preservamos e tentamos melhorá-lo cada vez mais. É o lugar onde a igreja se reúne, onde a igreja se encontra, mas não é em si a igreja. É o templo, é a construção, é o lugar que nos abriga, que nos acolhe. Igreja mesmo somos nós, todos nós, eu e você. Igreja, além de não ser o prédio, igreja não é a denominação, com a sua história e tradição. Igreja não é a documentação legal ou doutrinária que a estabelece enquanto instituição. Igreja é gente. Igreja são as pessoas, homens e mulheres, adultos e jovens, idosos e crianças, que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador de toda a humanidade, homens e mulheres, todas as pessoas que buscam aprender e viver de acordo com a vontade de Deus. Pessoas reunidas constituem a igreja de Cristo, e neste ajuntamento é que somos abençoados pela graça e também no amor de Cristo Jesus. Por isso, a igreja é valiosa, importante e significativa para todos nós. Por isso é que ser igreja, estar na igreja, viver a igreja, resulta em benefícios, resulta em bênçãos, em coisas boas para todos nós, vindas da parte de Deus. Pensando no bem e no melhor para a igreja, tanto no seu presente como em seu futuro, que é o tema da nossa série de mensagens, Deus concede a sua graça e o dom de Cristo a todos. É isto que diz Efésios no capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Como consequência, como resultado da graça de Deus em nós, segundo a proporção do dom de Cristo, a liderança é estabelecida
na igreja. Depois de falar do movimento de Jesus, de ter descido às regiões inferiores da terra e de ter subido às alturas acima de todos os céus, como um, entre aspas, ou melhor, abre aspas, general vitorioso, que lidera uma multidão de cativos libertos e distribui os despojos da batalha, fecha aspas, segundo John Stott, ele, Jesus Cristo, concede dons, concede presentes, concede talento, concede formas de agir, motivação para a igreja, concede dons à igreja e assim chama e capacita uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E em outros textos do Novo Testamento, a graça concedida e o dom de Cristo chama e capacita homens e mulheres para serem presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias e tantos outros ministérios que a igreja deve realizar a partir da graça, do carisma de Deus, que é concedido a todos nós por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. O resultado do dom de Cristo é a liderança da igreja. Como resultado do dom de Cristo, a liderança é estabelecida na igreja. E o objetivo, a função ou o dever da liderança na igreja, o próprio texto bíblico que lemos responde. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Segundo, a edificação do corpo de Cristo. Terceiro, para que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quarto, para que alcancemos a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a fim de não sermos como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, levados pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Versículos 12 a 14 do texto que lemos. E a partir destes versículos e texto bíblico, extraímos perspectivas importantes para a liderança na igreja. Como já foi dito nas pastorais, nos 2 próximos domingos estaremos em assembleia para a eleição de oficiais, diáconos, diaconisas e presbíteros. Todos os membros devem comparecer e votar. Os candidatos e candidatas foram apresentados hoje. Serão eleitos 5 presbíteros e 10 diáconos e diaconisas. Em primeiro lugar, já demos graças a Deus pela vida de todos eles que se candidataram e com isto se disponibilizam para servir a igreja por meio do presbiterato e do diaconato neste lugar. Graças damos a Deus porque Ele está levantando, despertando, chamando homens e mulheres aqui desta comunidade para o exercício da liderança. Isto é manifestação da graça de Deus que é concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Nossa alegria se dá pela quantidade de candidatos e candidatas ser maior do que as vagas que foram disponibilizadas, que foram aprovadas pelo conselho da igreja. Triste seria o contrário, faltassem candidatos e candidatas para as vagas que foram aprovadas e são oferecidas. Graças damos a Deus por esse momento da igreja, pelo despertamento, levantamento de homens e mulheres para compor a liderança aqui neste lugar. Mas além da gratidão a Deus e gratidão a cada um dos irmãos e irmãs que se candidataram, em segundo lugar, a oração. Como igreja, devemos orar para que Deus abençoe aqueles e aquelas que serão eleitos
e eleitas. Orar para que sejam bênçãos nas mãos de Deus, tanto no presente como para o futuro desta igreja. Orar para que, por meio do ministério deles, da dedicação, de tudo aquilo que eles fazem ou farão, a igreja cresça, a igreja se fortaleça em todos os aspectos, sempre firme e fiel na adoração e na missão que a igreja, tem a cumprir, estando aqui no centro da cidade de São Paulo. Em terceiro lugar, a decisão, né? Gratidão, oração e decisão. Ao receber o boletim desta semana, que é enviado para todos os membros, ou então, se você não recebe o boletim, entre em nosso site, o site aqui da igreja, e você terá acesso aos nomes e as fotos dos candidatos e candidatas que foram aqui apresentados e apresentadas. E diante disso, pense, reflita, considere o testemunho dado por eles e decida o seu voto. Não deixe para decidir na última hora, quando você for ao salão social e pegar a cédula. Separe 5 a 10 minutos da sua semana e escolha com calma, com cuidado, com temor a Deus no coração, pensando no melhor para a igreja, e decida em quem você votará. 5 candidatos para o presbiterato, 10 candidatos e candidatas para o diaconato. Faça isto como um ato de louvor a Deus. Faça isto como um ato do seu compromisso para com a igreja de Cristo Jesus neste lugar. E assim a igreja certamente será abençoada. Em relação à liderança, segundo a proporção do dom de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 7, algumas perspectivas são importantes. Em primeiro lugar, servir tendo como principal referência Jesus Cristo. Nós já lemos o texto na abertura deste culto. Jesus Cristo teve uma vida de serviço a Deus e serviço ao próximo. E ele mesmo disse: não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O líder em Cristo tem o coração de servo. O seu interesse, a sua alegria e as suas ações têm como principal objetivo servir para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, servir para a edificação do corpo de Cristo, servir para que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, servir para que a igreja cresça, a igreja amadureça e todos os crentes cheguem ao amadurecimento à medida da estatura da plenitude de Cristo. E tudo isto para o louvor e para a glória do nosso Deus. Servir. Em segundo lugar, mas servir com humildade e discrição. Ser presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, pastor, missionário, missionária na igreja de Cristo não é status, não é poder, não é engrandecimento próprio. Ninguém é eleito na igreja oficial para mandar. Pelo contrário, eleito para servir. E servir com humildade, a exemplo de Cristo Jesus. Servir de forma discreta. Não precisa ficar alardeando o que você faz, o que você pensa. Servir de forma discreta. Não toque trombetas das suas ações, anunciando o que você é, o que você faz, o que você já fez. Servir com humildade e discrição na casa do Senhor. E por fim, servir com generosidade e amor.
quando olhamos para Jesus e o temos como modelo, como paradigma, como referência da liderança, vemos que ele a exerceu com compaixão, com solidariedade, com generosidade, com amor a Deus e amor às pessoas. O líder tem que ser ponderado nas palavras, sábio, não a sua sabedoria própria, mas a sabedoria que vem de Deus, para tomar as decisões e agir e servir. O líder tem que ser sensato na sua maneira de ser e de fazer. Este é o exemplo que Jesus Cristo nos deixa como líder nas mãos de Deus para cumprir a vontade de Deus. Para concluir, o privilégio que o líder tem na igreja de Cristo é o privilégio de servir. É o privilégio de receber a graça de Deus e a proporção do dom de Cristo para servir. Não de qualquer jeito, não do jeito como pensa, mas com os olhos, coração e mente voltados para Jesus, o líder maior, o líder por excelência, que serviu com humildade, com discrição, com generosidade e com amor. Com isto, irmãos e irmãs, pensamos a igreja no seu presente e também estamos servindo para que a igreja se fortaleça no que se refere ao seu futuro. Que o Senhor assim nos abençoe.